Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas vamos à palavra. Os discípulos, eles disseram ao Senhor, Lucas 17, versículo 5. É o tema dessa palavra de hoje, eu quero discorrer a partir desse texto. Lucas 17, 5. Os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Esse tem sido um pedido que eu tenho feito para o Senhor. E eu quero desafiar você a também ter essa vida de pedir a Jesus esse negócio maravilhoso, de aumentar a nossa fé, amém? Meu irmão, é um pedido legítimo. Jesus, ele está certamente se agradando. É interessante que os discípulos, eles pedem isso para Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Pode ser uma oração que você faz: Senhor, aumenta a minha fé. Pode ser que você fale isso, talvez você tenha falado isso só nos dias difíceis. Mas Deus quer que você fale isso todos os dias. O aumento da nossa fé é algo que agrada o coração de Deus, amém? Porque a própria Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e Hebreus está falando isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Os discípulos estão agradando a Jesus, eles estão dizendo assim: eu quero ser, nós queremos ser homens de fé, homens com mais fé, homens cheios de fé, homens com uma fé amadurecida. Senhor, aumenta a nossa fé, amém? Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Portanto, aqui está falando, primeira coisa, sem fé não tem como você ser salvo. A salvação é pela fé, ela não é por obras. O Novo Testamento vai dizer isso tão claramente. Você vai ver como que claramente o Senhor está dizendo: a salvação, ela já foi conquistada pelo meu Filho Cristo Jesus. Deus está dizendo isso, e ela é pela fé. A graça de Deus, quando encontra a fé de alguém, essa pessoa é salva em Cristo Jesus, amém? Mas veja, ele está dizendo: olha, é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então a primeira coisa, você precisa ter fé para crer que Deus existe. Você não está vendo, mas você sabe. Você não está vendo com os seus olhos naturais, mas você tem convicção no seu espírito, convicção no seu coração da existência do próprio Deus, amém? E ele diz: e ele recompensa aqueles que o buscam. Então sabe de uma coisa que eu tenho aprendido, e é difícil às vezes entender isso: Deus não responde às nossas reclamações. Deus não responde às nossas amarguras. Deus não responde nem mesmo diretamente às nossas aflições, às nossas necessidades. A Bíblia mostra que Deus responde à nossa fé. Jesus não falava para as pessoas: por causa da sua necessidade de ser curado eu vou te curar. Jesus falava: por causa da sua fé você será curado. Entende? Deus responde à minha e à sua fé. Deus não responde diretamente, entenda, Deus não responde a essas amarguras, necessidades. Sabe, meu irmão, os céus, na verdade, eles vão se movendo a nosso favor, eles vão se conectando a nós, mediante a fé, mediante a fé. Então diga comigo: Deus responde à fé, amém? Deus responde à fé. Veja que Mateus 29, um dos textos, Jesus está dizendo, olha o que ele está dizendo: olha, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Lembra aquela ministração que eu fiz no último domingo que eu ministrei, na volta do encontro? Veja como Deus, como Jesus, ele viu a fé que eles tinham. Jesus viu a fé que eles tinham. Jesus não viu a necessidade do paralítico. Obviamente que ele viu, mas não foi isso que conectou os céus. Mas o que conectou os céus foi a fé que eles tinham, amém? A fé que eles tinham. Então Deus responde à nossa fé. Por isso que a Bíblia diz muitas vezes, Jesus mesmo disse: por causa da sua fé eu vou fazer isso, por causa da fé dessa mulher, por causa da fé desse homem, a sua fé te curou, a sua fé curou o seu filho. Tudo tem a ver com a fé. Portanto, nenhuma fé, nenhum resultado. Pouca fé, pouco resultado. E muita fé, muito resultado, amém? Tem tudo a ver com a minha e com a sua fé no Senhor. Então Deus ama esse negócio de confiança. E eu quero abrir com vocês aqui, com muito carinho. Sabe qual que é a minha maior meta? Meu maior objetivo, como pastor, mas também como cristão, como formador de líderes, mas também como discípulo
de Jesus. Eu quero dizer para você que o meu maior alvo e a minha maior meta é crescer na fé. Por isso eu tenho pedido: Deus, aumenta a minha fé. Eu preciso ter fé para dezenas de milhares. Eu preciso ter fé para muitos locais. Eu preciso ter fé para ver pessoas sendo curadas milagrosamente no meio do teu povo. Eu preciso de fé para uma igreja para todos. Eu preciso de fé para tudo que o Senhor colocou no meu coração. Agora eu digo: Senhor, aumenta a minha fé. Sabe, se tem uma meta, um objetivo pessoal que eu posso abrir com você aqui, é esse negócio de pedir: Deus, me ajuda a crescer. Sabe, eu tenho crise pelo crescimento. Você acha que não? Eu tenho crise pelo meu crescimento, pelo crescimento da igreja, pelo seu crescimento. E talvez, eu não sei se essa é a sua meta, talvez vai ser a partir de hoje, mas eu quero dizer que vendo como que os discípulos agradaram a Jesus, pedindo esse aumento da fé, sabe, eu creio que pode ser uma meta importante para a sua vida. É pedir para Deus: Deus, eu quero confiar mais, eu quero crer mais, eu quero crescer na palavra, eu quero crescer no conhecimento, eu quero crescer na prática, eu quero crescer nas experiências com o Senhor, nas experiências com o Espírito Santo, amém? Quem sabe você pode nessa manhã e a partir de hoje colocar isso como um objetivo seu. Talvez o principal, você pode dizer nessa manhã assim: eu quero crescer na fé. Senhor Deus, aumenta a minha fé. Quem sabe você olha para o alto agora junto comigo, você olha para o alto simbolicamente e você diz assim: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aqueles discípulos estavam pedindo isso e é claro que isso aconteceu, amém? Então, é um pedido que eu gostaria que você fizesse também. Mas vamos lá. A grande pergunta dessa mensagem é: como que Deus faz isso? Porque ele pede para Deus: Deus, aumenta a minha fé. Ele não está falando só sobre o que ele pode fazer, mas o que Deus pode fazer. E Deus tem formas de aumentar a nossa fé. Como que Deus vai aumentar a nossa fé? Como que Deus aumenta a sua fé, a minha fé? Primeira coisa, é claro, eu vou passar bem rápido, porque a gente fala muito sobre isso. Mas a primeira coisa, a fé, ela é aumentada pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus, amém? A fé, ela é aumentada à medida que o meu e o seu coração se inclina para ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Quanto mais se conhece a palavra, mais fé. Quanto mais você ainda tenta praticá-la, mais fé. Romanos 10:17 diz sobre isso: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então veja como é importante, a sua fé e a minha fé, ela vai sendo aumentada. Por isso que eu e você temos que valorizar, quando lá em Hebreus o Senhor nos chama para não deixar de congregar, Ele estava falando sobre muitas coisas. A importância do congregar é enorme, ela é assim, ela é enorme. Mas tem uma das coisas, é porque quando você congrega, você está ouvindo a mensagem de acordo com a palavra. Quando você vai na célula, a mensagem ela é ruminada ali. Quando você tem o seu tempo a sós com Deus, todos os dias, é o meu desafio para você, é o desafio para todos nós como cristãos. Todo dia a gente tem um tempo a sós com Deus, onde nós meditamos nas Escrituras. Quem sabe, e às vezes isso entristece, mas quem sabe, de segunda passada para hoje, o primeiro acesso que você teve às Escrituras foi agora. Pense nisso. Quem sabe o dia que você mais leu a Bíblia, de segunda passada até hoje, foi nesse momento. Entendeu o que eu quis dizer? Sim ou não? Mas se você está aqui hoje, meu irmão, eu quero te dizer, uma vida fraca na palavra de Deus vai ter uma consequência: uma fé fraca. Uma vida forte na palavra de Deus, uma fé forte. Porque a mensagem de acordo com a palavra de Deus gera fé no seu coração. Gera fé no meu coração. Quanto mais das Escrituras, quanto mais a sua comunhão com a palavra, maior é o nível da sua fé, vai crescendo, não tem como ser diferente. A verdadeira fé é alimentada pela palavra de Deus, que é a verdade do Senhor Jesus. Então quanto mais eu e você estivermos ligados a esse livro santo, que não é um livro assim no aspecto da sua escrita, mas é a palavra de Deus. Quanto mais você meditar, quanto mais você ler, quanto mais você participar, quanto mais você congregar, quanto mais você receber a mensagem, mais você vai ser alimentado na fé, amém? Agora, apesar disso ser muito importante,
Mesmo que você leia a Bíblia 2 horas por dia, olha que bom, amém, 2 horas todo dia, vamos pensar que você é um leitor muito devoto das Escrituras, amém, mas mesmo assim, você tem mais 22 horas, e Deus Ele quer aproveitar todo o seu dia para que a sua fé seja aumentada. Então ainda que você venha nos cultos, venha no Terça Light, você está ouvindo a mensagem, você vai na célula, você tem uma vida de leitura bíblica diária, ainda assim, existem 20, 22, 23 horas na sua vida, que você vai precisar de algo mais, para aumentar a sua fé. Por isso, essa segunda parte, é a principal, nesse contexto da palavra, e é muito importante para você, inclusive, de certa forma, ela se torna mais difícil do que a primeira. Sabe por quê? Meditar nas Escrituras, você ouvir a mensagem, aumenta a sua fé, certamente, mas ouvir a mensagem, meditar na Escritura, não é tão complexo como você passar pelo ponto 2. Pelo ponto 2, que na verdade é o grande ponto dessa mensagem. Segunda coisa, preste atenção. Primeira, Deus aumenta a nossa fé de acordo com a nossa dedicação a ouvir a mensagem, amém? Segunda coisa, Deus aumenta a minha e a sua fé pelas circunstâncias que nos testam na fé. E aqui é o grande ponto, aqui é complexo. Sabe, Deus Ele vai trabalhar a sua fé, se você disser, Senhor aumenta a minha fé, se você falar isso de todo o seu coração, Deus vai trabalhar circunstâncias, que às vezes pode até parecer contrárias, mas estão a seu favor, para que a sua fé seja aumentada. E você se torne um homem de fé, uma mulher de fé, maduro na fé, cheio de fé para crer em milagres, para crer em coisas sobrenaturais, cheio de fé para experimentar coisas novas e cheio de fé para agir nos seus sonhos segundo o poder de Deus. Sabe por quê, meu irmão? É fácil você ter fé naquilo que você pode fazer por si mesmo, mas é desafiador você ter fé naquilo que precisa de Deus estar naquilo, de Deus estar no negócio, de Deus estar nesse projeto. Quantos estão entendendo o que estou falando? Se o seu projeto não precisa de Deus para acontecer, não há fé nele. Ou há uma pequena fé. Mas se o seu projeto precisa de Deus para que ele aconteça, nem que seja Deus te capacitando, nem que seja Deus abrindo algumas portas, mas se tem Deus no meio, esse projeto é um projeto que você pode dizer, é um projeto de fé. Amém? Mas as circunstâncias, elas vão vir na nossa vida, para quê? Para nos aumentar a fé. A fé, meu irmão, ela é como um músculo. E a única forma de crescer um músculo, eu não estou podendo falar muito sobre músculos físicos, porque eu não tenho sido autoridade nessa área há muito tempo, mas que Deus tenha misericórdia de mim, porque a minha esposa já acelerou esses dias, agora a pressão aumentou sobre mim. Aumentou, porque agora ela voltou a malhar e está toda animada. E eu falei, Senhor, acalma ela. Sabe por quê, meus irmãos? Algumas orações é acalma a tempestade. Outras orações dos maridos de Deus é acalma minha mulher, Senhor. Sim ou não? Sim? É, no bom sentido. Então eu falei, acalma ela, porque se ela empolgar, eu estou no sal. Mas sabe de uma coisa? A fé é como os músculos. Se você exerce constantemente, os músculos não estarão atrofiados, paralisados. Eles estarão firmes, eles estarão fortes, sim ou não? Se você pega os músculos e vai desafiando ele, por exemplo, você trabalha com os músculos com certo, vamos supor, quem faz academia, com certo peso, daqui 6 meses, 3 meses você aumenta o peso, daqui 6 meses aumenta mais o peso, aí isso vai esticando, e o músculo vai se tornando maior, mais forte. Quantos estão entendendo? Assim é a nossa fé. Assim a fé é como os músculos. Por outro lado, se uma pessoa não exerce, ela fica flácida. Vira para a pessoa do seu lado, não fala nada não. Mas ela fica flácida, não é? Por quê? Porque o músculo precisa ser, o quê? Exercido. Então, para aumentarmos a nossa fé, nós precisamos sim da palavra de Deus, sim na mensagem, sim vamos ouvir a mensagem, mas para aumentarmos a nossa fé, meu irmão, Deus quer que eu e você enfrentemos com vitória, enfrentemos com força, com alegria, as circunstâncias diversas e até adversas que vêm sobre nós, amém?
Então deixa eu te falar algumas circunstâncias que vão te ajudar a crescer na fé. Eu não consigo falar todas, poderia falar umas 8 ou 10, mas eu quero falar com base naquilo que nós temos vivido nesses últimos anos, porque nós estamos chegando no nosso poderoso, maravilhoso aniversário de 20 anos. E eu estou muito animado, porque agora em dezembro nós vamos fazer 20 anos, aleluia! E você que está chegando agora, preste atenção, eu quero te dar uma boa notícia. Vou falar de muita coisa boa aqui, muitos sonhos que já aconteceram, mas a boa notícia para você que está aqui há menos de 1 ano, há menos de 2, é que isso é só o começo, porque as maiores coisas ainda não aconteceram, elas estão por vir. Elas estão por vir, então pode ficar em paz. Mas quanta coisa grande, eu cheguei agora. Não, você chegou no melhor momento, porque na verdade as coisas grandes mesmo estão só começando a acontecer. Estão só começando a acontecer, amém? Mas sabe, se tem uma coisa que Deus vai trabalhar, e por isso nós precisamos ter essa disposição, se tem uma coisa que Deus trabalha para aumentar a nossa fé no contexto das circunstâncias, é que Deus aumenta a nossa fé através dos sonhos. Sonhos. Que sonhos, pastor? Meu irmão, preste atenção, Deus sempre nos dá sonhos. Ou Deus já te deu sonhos, ou Deus tem te dado sonhos, ou Deus vai te dar sonhos. Ou Deus te deu, tem te dado e vai te dar. Ou Deus te deu e não tem te dado e vai te dar. Não interessa, mas alguns sonhos você vai ter. Sonhos de Deus na sua vida. Como são esses sonhos de Deus? Primeira coisa, sonhos geralmente têm a ver com algo que Deus gera, que gera paixão, por exemplo. Por exemplo, como saber se os sonhos são de Deus? A palavra não é sobre sonhos, mas vou dar uma pincelada. Como saber se os sonhos são de Deus? Geralmente, sonhos de Deus têm a ver com abençoar a vida de outras pessoas. Com o quê? Com o serviço que a gente presta, com o produto que a gente cria, com as nossas mãos, com as nossas ideias, com os nossos conselhos. Alguma coisa vai acontecer. Então, um psicólogo cristão, por exemplo, ele pode ser que o sonho de Deus na vida dele tenha a ver com a psicologia. E ele vai ser um psicólogo tão bom, e ele vai prosperar tanto, ele vai ganhar tanto dinheiro, mas abençoando as pessoas. Mas ele também vai servir na área social, ele vai equilibrando, porque Deus vai abençoando. Quantos entenderam? Sabe, Deus nos dá ideias, sonhos. Sonhos de Deus é falar em línguas. Meu irmão, isso daí você já recebeu lá no encontro, amém? Sabe, os seus sonhos têm a ver muitas vezes, os sonhos de Deus para a sua vida, e agora é claro, estou falando de sonhos mais no sentido pessoal, eles têm a ver com aquilo que você tem paixão, aquilo que Deus vai gerando, é uma inclinação, é uma coisa que Deus vai despertando você, pode ter a ver com as suas habilidades, com os seus dons, com a área profissional, pode ter a ver com um monte de coisa, mas são coisas que você vai percebendo que Deus faz para atingir grandes propósitos, e isso tem a ver com outras pessoas também, amém? E eu creio de verdade que Deus tem sonhos maravilhosos para cada um de nós, né? Não é que Deus tem sonhos, Deus sonha, é sonhador. Não, é que Deus tem propósitos, e a gente chama de sonho. Esses sonhos são maravilhosos. Deixa Deus fazer você sonhar, amém? Então os sonhos, eles trabalham a nossa fé. Por quê? Preste atenção. Porque se o sonho vem de Deus, preste atenção, ele vai abençoar muitas pessoas. E para abençoar pessoas você precisa de fé. Sabia? Toda vez que você semeia na vida de alguém, em qualquer área, você precisa de fé, que essa semente vai dar fruto. Porque a partir do momento que você lança a semente, ela não depende de você. Ela depende do que Deus vai fazer naquela pessoa. Ela depende do coração daquela pessoa. Por isso que algumas sementes você lança e 10 anos depois parece que nada aconteceu. Mas outras sementes você lança, às vezes a mesma semente, em outra pessoa, e basta 10 dias para que ela dê frutos e mais frutos e mais frutos. Porque a semente é boa, mas às vezes o coração precisa mudar. Então, os sonhos de Deus exigem fé. Fé para você semear. Semeadura é um ato de fé. Outra coisa, os sonhos, por que eles trabalham a nossa fé? Porque os sonhos, eles de alguma forma, se eles são de Deus, eles são maiores do que apenas eu consigo suportá-los, do que eu consigo realizá-los. Por isso que sonhos de Deus exigem fé. Porque eles não são somente naturais, eles têm o nosso envolvimento, mas eles em algum momento você vai falar, como Deus vai fazer isso através da minha vida? Se você tiver com essa pergunta, pode ser que exatamente esse é o sonho de Deus para a sua vida. Mas como vai acontecer? Mas Deus é muito difícil. Então pode ser que seja o sonho de Deus. Porque se o sonho for de Deus, em algum momento ou em todos os momentos, você vai precisar da intervenção de Deus. E por isso aumenta a sua fé. E por isso exige fé.
Sabe, eles são difíceis demais para nós. E é aqui que entra a principal questão da fé. Um sonho de Deus não é daqueles, meu irmão, que você realiza apenas com seu próprio poder, mas você precisa do poder de Deus. Você precisará de Deus para levantar, para concretizar, para te capacitar e para que os resultados venham. Mas a ótima notícia que eu tenho para você é que Deus ama nos dar o crescimento, o aumento da fé via sonhos que Ele gera. Abrace os sonhos de Deus. Cuidado, tem pessoas que recebem um sonho de Deus e estão sempre, de alguma forma, fugindo deles. Não fuja dos sonhos de Deus para a sua vida. E eu quero te dar um versículo, um WhatsApp de Deus para você. Preste atenção, você já recebeu um WhatsApp de Deus? Jeremias 29:11, receba o primeiro WhatsApp de Deus, então, diretamente aí para você no dia de hoje, amém? Jeremias 29:11, olha o que diz, porque sou eu, é Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, é Deus falando, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhe dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, aleluia, amém? Sabe, quando nós começamos a Light há 20 anos atrás, nós sonhamos com muitas coisas, sem ter nada. Nós não tínhamos nada, nós tínhamos 28 pessoas, a grande maioria eram adolescentes e jovens. Nós tínhamos nenhuma cadeira, nenhuma guitarra, nenhuma bateria, nada, e nem mesmo os caras que tocavam. A gente não tinha. Nós sonhamos e Deus foi nos abençoando. Mas sabe, nós sonhamos com uma igreja em célula funcionando quando nós começamos. E hoje, pela graça de Deus, nós somos uma igreja com 99% das pessoas em célula. 99% da nossa igreja, eu quero declarar em nome de Jesus que esse número será sempre próximo de 100, se não 100. Mas 99% da nossa igreja entendeu que a igreja bíblica funciona nas duas asas. Meu irmão, nós não tínhamos nenhuma cadeira, nós não tínhamos nem prédio, nós não tínhamos instrumento, nós não tínhamos nada. Mas nós sonhamos, e eu me lembro que o pastor Clemente reunia com a gente e falava assim, nós vamos ter essas cadeiras em breve, eu já vejo cadeiras branquinhas, eu já vejo cadeiras assim, e ele ia sonhando, e ele ia visualizando, e ele ia declarando, e eu me lembro que de repente, ele ficou uma semana procurando a melhor cadeira de Belo Horizonte para comprar, a melhor de plástico, né, na época, era o que nós tínhamos, mas ele sonhou, e eu me lembro que eu falei, pai, compra 50 cadeiras, ele falou, jamais, nunca, nós temos 40 membros, na época a gente tinha 40 membros, essa época das cadeiras, aí ele falou assim, nós vamos comprar 80 cadeiras, porque nós temos que ter 40 para nós e 40 pelos que chegarão esse ano, eu falei, amém, 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 e aí a primeira campanha de cadeira na igreja foi assim, oferte a sua cadeira e mais uma, e todos ofertaram, mais um, mais duas, mais três, e nós compramos 80 primeiras cadeiras. Mas sabe por que nós sonhamos? Sabe, o sonho move a nossa fé. Se você não sonha, está faltando fé. Se não tem sonho de Deus na sua vida, você talvez não pode, não é que você não pode, mas você não pode esperar um aumento da sua fé, se você não está disposto a sonhar. Sabe, nós sonhamos tantas coisas, e aí a coisa foi acontecendo, nós sonhamos em ter, eu me lembro que nós sonhávamos em ter dezenas de líderes, e hoje para a glória de Jesus, nós temos centenas de líderes, nós sonhávamos em ter uma igreja com o povo unido, quanto meu pai orava por isso, o povo em unidade, nós sonhávamos em ter uma igreja que ama apesar das diferenças, e graças a Deus a nossa igreja tem uma história de 20 anos de unidade, nós sonhamos com uma igreja que enxerga a verdade, mas não só a verdade a simplista, sabe, porque tem muita gente enxergando o evangelho numa cor só. Um dos caras mais sábios que tem, um mestre de sabedoria, Dr. Mike Murdock, ele mora num casão lá em Dallas, nos Estados Unidos, e quando entra na casa dele, tem uma parede enorme assim, e ela está escrito assim, Evangelho de Cristo e tal, tem um texto e tal, e aí está pintada de um monte de cores, e aí um pastor amigo meu, ele esteve lá e perguntou assim, Mike Murdock, por que essa parede está pintada de um monte de cores? Ele disse assim, para eu nunca esquecer, que o Evangelho é de Gênesis ao Apocalipse, ele é demonstrado nas suas diversas formas, amém? É o Evangelho bíblico.
Sabe por que o evangelho não é só os evangelhos, ele tem as cartas pastorais. Eu já falei isso com algumas pessoas aqui, porque hoje em dia tem tanta besteira na internet, que a gente fica confuso. Evangelho é Mateus, Marcos. Não, o evangelho é de Gênesis ao Apocalipse. Jesus já estava em Gênesis, Jesus está em Apocalipse, aleluia, amém? Você pode crer nisso? Aleluia. Então, ora nós vamos pregar sobre o evangelho, nesse aspecto dos evangelhos, ora nós vamos pregar os princípios que Paulo pregava para a igreja. Entende? Porque é tudo uma coisa só. Ora você vai ouvir uma mensagem em Reis, ora você vai ouvir uma mensagem em 1 João, amém? E nem por isso não se fala de amor, porque apesar do apóstolo Amor falar de amor na primeira, segunda, terceira carta, mas você vê que tem o amor de Deus lá em Reis, amém? Então assim, o evangelho é completo, e nós sonhamos em ver uma igreja que enxergaria toda a verdade, e não apenas um evangelho restrito, mas viveria os princípios do Senhor. E hoje nós vemos o poder dos princípios na vida das pessoas que estão conosco há mais de alguns anos. A gente vê isso claramente. Nós sonhamos em ver pessoas transformadas em todas as áreas da sua vida, e você pode olhar para as pessoas que estão na Light há 5, há 10 anos, as pessoas que estão nessa caminhada conosco, são pessoas com todas as áreas da sua vida sendo transformadas por Deus. Pessoas que chegaram aqui cheias de dívidas financeiras, pessoas que chegaram com tanta influência de miséria, hoje são pessoas generosas, prósperas, pessoas que estão empreendendo, investindo, chegaram aqui como, talvez assim, num certo aspecto, não é? Chegaram aqui como consumidores e hoje são doadores, amém? Sabe, isso é um processo de Deus, mas nós sonhamos isso, um dia isso foi sonhado. Então meu irmão, nós precisamos sonhar, porque os sonhos, eles têm a ver com uma forma de Deus aumentar a nossa fé. Eles são uma espécie de uma circunstância, onde Deus aumenta a nossa fé, amém? Diga assim comigo, os sonhos de Deus exigem fé, eles exigem fé. Então meu irmão, cada sonho, não é, ele vai esticando a nossa fé, né? Quem não sonha, limita a sua fé. Sabe meu irmão, desde que nós nos tornamos pastores da Light, quantas decisões nós já tivemos que tomar. Quantas decisões difíceis, decisões na área financeira, decisões de mudança de local, decisões de envio, decisões de ordenação, decisões de formação de líder, decisões de calendário, decisões para cá, decisões para lá, quantas decisões? Mas sabe o que eu percebo? É que algumas pessoas não estão considerando a importância dos sonhos, porque tem medo das decisões, dos frios na barriga. E eu não vou mentir para você, a maioria das grandes decisões que eu tomei aqui como pastor nos últimos 10, 12 anos, a maioria das grandes decisões me deram muito medo e frio na barriga. Porque eu sou medroso? Não, porque eu sou corajoso. Porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é você dar o passo apesar do medo. Quantos estão entendendo? Então pede a Deus para te dar coragem para sonhar. Pede a Deus para te dar coragem para decidir. Sabe, eu me lembro quando nós chegamos nesse lugar, falando com você com muito carinho, vocês são família, e não tem problema falar isso aqui. Nós estávamos num lugar 10 vezes menor, pagando um aluguel 6 vezes menor. E eu me lembro quando nós entramos aqui, matematicamente, não tínhamos como pagar aluguel aqui. Por enquanto a gente paga aluguel aqui. Pli, pli, pli. Pegou? Mas eu me lembro quando nós chegamos aqui, sabe, foi uma loucura santa, mas é porque nosso coração estava com um sonho a se realizar, porque nós olhamos para trás, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nós olhamos para trás, e nós percebemos que tudo que o pastor Clemente e a pastora Clausir sonharam, já tinha praticamente tudo, né, ali no contexto ali, não tudo, mas muitas coisas já tinham se realizado. E nós falamos, peraí, se todo sonho de 2004 se realizou, por que não sonhar em 2015?
E aí nós começamos a sonhar. Então nós sonhávamos com dezenas de líderes. Hoje nós temos centenas de líderes e nós estamos sonhando com milhares de líderes. Nós sonhávamos com uma igreja de 100, agora nós estamos sonhando com uma igreja de milhares. Nós sonhávamos com um lugar pequeno, agora nós estamos sonhando com um lugar de milhões para uma igreja de milhares. Então os sonhos vão se movendo. Eles vão se movendo. Eu sonhava em ser um pastor, hoje eu sonho em ordenar outros pastores. Quantos estão entendendo? As coisas vão se movendo, mas esses sonhos, eles têm aquela butterfly, aquela borboleta no estômago. Eles têm aquele negócio. Sabe por quê, meu irmão? Não é pecado ter medo. Pode ser que o medo seja até um bom sinal do sonho de Deus para a sua vida. Eu não estou falando daquele medo demoníaco não, aquela opressão. Estou falando daquele frio na barriga. Quantos estão entendendo? Amém? Amém ou não? Então eu estou aprendendo muita coisa nesses anos, mas uma coisa eu posso te dizer: eu não vou basear a minha vida, o nosso ministério no medo. Eu não vou basear nada no medo, porque o medo vai nos paralisar. Mas pelo contrário, nós queremos não ser paralisado em nada, mas diante do medo nós vamos avançar. Diga comigo assim: coragem não é a ausência de medo, mas receber os sonhos de Deus e realizá-los apesar do medo. Sim ou não? Faz sentido para você? Amém ou não? Então não tenha medo, meu irmão, de sonhar tudo que Deus planejou para você. Amém? Não tenha medo de sonhar. Qual é o sonho? Qual é o sonho que tem dentro do seu coração, que certamente venha de Deus, por favor, mas que você tem medo de realizar? Qual é o sonho? Quais são os sonhos? Deus está querendo que você agora vire para Ele e diga: Senhor, aumenta a minha fé. Pedir para Deus aumentar a sua fé também é abrir o seu coração para sonhar. Para sonhar. Amém? Tudo bem ou não? Está bem aí ainda? Efésios 3, versículo 20, para passar para o último ponto. Efésios 3, versículo 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o meu poder. Está escrito isso? Não, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então, última dica para você: nunca deixe que os seus sonhos sejam definidos por aquilo que apenas você pode fazer. Mas coloque os seus sonhos com base naquilo que Deus pode fazer. Se os seus sonhos só se baseiam no que você pode fazer, eles são pequenos demais. Mas se os seus sonhos se basearem em algum momento, ou em todo ele, em algum ponto, onde você sabe que é Deus que precisa fazer, certamente esse sonho está agradando a Deus e vai aumentar a sua fé. Amém? Tudo bem? Segundo ponto da segunda parte. Vamos lá. Então, primeiro, Deus aumenta a nossa fé através dos... Ixi, não pegou? Tem que trazer PowerPoint, igual a pastora Dani, ela subiu o nível. Deus aumenta a nossa fé através dos sonhos. Diga, dos sonhos. Amém? Guardou? Segunda coisa, Deus aumenta a nossa fé através da demora. Deus aumenta a nossa fé através do atraso. Sim. Sim. Deus aumenta a nossa fé através do atraso. Atraso, entre aspas. Deus não se atrasa. Quantos estão começando a entender? Meu irmão, preste atenção. Nenhuma conquista de fé importante acontece de repente. Ela tem aparência de ser de repente. Parece que de repente Davi destruiu Golias, mas a batalha começou lá no campo. Quando ele matou o leão, quando ele foi fiel ao seu pai Jessé, quando ele cuidou das poucas ovelhas do seu pai. Amém ou não? Faz sentido? Parece que foi de repente. Davi pega, vai lá, conversa com Saul, coisa de 20 minutos, olha que legal, 5 minutos, ele pega aquelas pedras, ele joga, a primeira já acerta a testa, está fácil demais, e ele pega a espada do próprio Golias, e corta a sua cabeça, e diz: filisteus estão vencidos. Parece uma batalha tão rápida. Sabe, as coisas no reino de Deus é assim, às vezes elas têm uma aparência de terem acontecido de repente, mas elas começaram como uma história de fé contínua. Elas começaram lá atrás.
É como aquela pessoa fala assim: eu saí de Belo Horizonte rumo a Maceió, andei 1.500 quilômetros e de repente cheguei. Né, Baiano? De repente cheguei. Eu andei 1.000 quilômetros, 2 dias de viagem, de repente cheguei em Salvador. Ó. É assim ou não é? Vocês estão entendendo? Não é de repente. Não é de repente. De forma simples, eu revisei o carro, eu troquei o pneu. Por favor, meu irmão, agora é a hora de trocar o pneu. Não ande de pneu careca. Tem 3 coisas que você nunca pode economizar na vida. Médico tem que ter um plano de saúde. Se esforce para isso. Isso é básico. Se sua mente não alcançou isso, por favor, converse com alguém. Outra coisa que você não pode economizar, médico. Outra coisa que você não pode economizar, advogado, se você precisar. E outra coisa que você não pode economizar nunca, pneu de carro. Porque um pneu careca pode matar uma família. Mas é só um parênteses, cultura light. O que eu estava falando? Não é de repente, ele foi lá, obrigado. Ele revisou o carro, ele trocou o pneu do carro. Ele preparou as malas, ele planejou a viagem, ele falou: eu vou dormir na Nuke. Ele continuou. Os irmãos gostam, né? Aí ele foi, parou, dormiu, né? Gente, eu nunca esqueço o dia que eu fui para Porto Seguro de ônibus. Foi para nunca mais. Eu cheguei na rodoviária, comprei o semileito, que era o melhor que tinha. E eu falei: quantas horas de viagem? O cara lá da rodoviária falou: 12 horas. Mas pode demorar um pouquinho mais. Falei: tá bom. Aí, meus irmãos, eu peguei o ônibus aqui às 8 horas da noite, sonhando em chegar em Porto Seguro às 8 da manhã. E é lógico, como um bom mineiro, já vai de sunga por baixo. Porque mineiro é assim, vai para Guarapari, já vai de biquíni por baixo. É ou não é? Já vai de biquíni, já chega em Guarapari, já para a praia, né? Ou se não, para Cabo Frio. Mas eu falei: eu já vou pronto, 8 horas eu chego, tomo aquele cafezão e tibum na praia. Beleza. Aí, 6 da manhã acordei. Meus irmãos, quando dá 8 da manhã, faltava 200 quilômetros ainda para Porto Seguro. E aí, 8h30, 9 horas, o motorista para num restaurante. Lá já perto daquela cidade perto de Porto Seguro. Eunápolis, né? Eunápolis. Aí ele para, estava 120 quilômetros de Porto Seguro. O motorista parou e falou assim: irmãos não, pessoal. Pastor é tudo doido, né? Pastor, acho que todo mundo é irmão, né? Chega no posto de gasolina, para o frentista: paz, querido, R$50. Brincadeira. Mas aí, ele falou assim: pessoal, essa é a última parada. Eu falei: graças a Deus, já são 10 da manhã, 9h30 da manhã. Aí ele falou assim: é a última parada e a mais caprichada. Então, nós temos 1 hora para comer. Gente, eu fui para o banheiro fazer o número 1. Aí o motorista estava tomando banho. Ele tomou banho, ele tomou café. 1h15 depois, ele deu a musiquinha lá para ir para o ônibus. Cheguei em Porto Seguro, quase 1 da tarde. Por isso, nunca mais. Mas sabe o que eu quero dizer, voltando à palavra? Sabe o que eu quero dizer? Não, ele não era baiano não, tá? É porque o povo já pensou, ele é baiano, ficou tranquilo. Não tem nada disso, baiano não é tranquilo não. Baiano é trabalhador pra caramba, soa a camisa, é isso aí, glória a Deus. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? É assim, na vida, na história de fé. Os atrasos de Deus potencializam ou paralisam a nossa fé. A demora de Deus, ela aumenta a nossa fé. Deus usa da demora, entre aspas, por favor, eu não estou dizendo atraso literalmente, porque não existe atraso em Deus, mas a maioria das pessoas, meu irmão, na vida, elas acabam errando nisso. E quando nós pedimos: Deus, aumenta a nossa fé, Ele vai falar: então entra nesse projeto, mas você vai achar que não aconteceu nada. É a primeira volta em torno da muralha de Jericó, nada. A segunda, nada. Terceira, nada, mas estava acontecendo alguma coisa.
Deus estava pronto a agir, Deus estava preparando a sétima, Deus sabia que na sétima ia ocorrer, mas tem pessoas que desistem na terceira, na segunda, porque Deus está demorando. Quando Deus está demorando, Deus está testando a sua fé. Quando Deus está atrasado, Deus está testando a sua fé. Quando Deus aparentemente está demorando, meu irmão, você precisa entender que é a resposta da sua própria oração: aumenta a minha fé. Porque muitas vezes você vai pedir, aumenta a minha fé, Deus vai falar assim, então vai demorar um pouquinho mais. E nós como brasileiros precisamos cuidar de uma coisa, não só brasileiros, mas aqui no Brasil a gente tem que cuidar de uma coisa, porque a maioria das pessoas, meu irmão, estabelecem alvos muito pequenos, para ser realizado num período muito pequeno, muito rapidamente. Nós superestimamos o que poderíamos fazer em um ano, mas nós subestimamos o que poderíamos fazer em 5, 10 anos. Mas pessoas de fé não podem subestimar projetos de longo prazo. Você não pode subestimar o que Deus quer fazer na sua vida, até o último dia dela. Por que eu estou falando isso? Porque há um excesso de preocupação com o meu 24, mas Deus está olhando o seu 34. Há uma preocupação enorme, a gente está quase perdendo a cabeça, está dando uma crise de ansiedade, está com o pensamento acelerado, está todo doido, porque não aconteceu nada nesses últimos 10 meses. Mas a sua vida, ela é constituída de mais de 800 meses, 900 meses, quantos estão entendendo? Então nós não podemos subestimar os projetos de longo prazo e superestimar os de curto. É isso que a gente faz, por isso que a gente frustra, porque a gente faz muito projeto de coisas pequenas para o curto prazo e esquece das coisas grandes que Deus quer fazer no longo prazo, no médio tempo. Quantos entenderam esse ponto? Quantos entenderam essa ideia? Tenta pegar, sabe, faça planos, meu irmão, para os próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos. Uma vez a quebra-gelo da nossa célula, 2 vezes isso já aconteceu. O quebra-gelo da célula foi o seguinte: quais são os seus planos para os próximos 5 anos? Metade das pessoas não sabiam responder. Crentes. Porque nós somos ensinados a ter os projetos para amanhã, mas nós não somos ensinados a ter projetos de fé para 2, 5, 10 anos. Eu estou olhando para o Davi, eu estou enxergando o ano de 2041. Em 2041, eu quero poder, pela graça de Deus, ajudá-lo a ter o seu primeiro carro. Até lá, vai ser 16 anos para tirar a carteira, porque é a tendência, igual nos países de primeiro mundo. Mas se não for 41, ele vai tirar a carteira, Guilherme. Aí os fatalistas falam, até lá o Hamas já tomou Israel, e Jesus já voltou, e Israel olhou para cima, não sei, meu irmão, isso é da conta de Deus, não da minha. Cuidado para o fatalismo não tirar os seus sonhos de médio e longo prazo. É uma doença religiosa, fatalismo. É o cara que fala assim, Jesus está voltando, para que sonhar? Jesus está voltando, para que projetar? Jesus está voltando, para que isso? Para com isso, meu irmão. Se Jesus está voltando, não é para nós, porque para nós você tem que estar bem, Ele voltando hoje ou amanhã ou depois. Sim ou não? Uma vez eu preguei aqui sobre isso, que eu estava ministrando sobre Mateus, não sei se vocês lembram. Se Jesus voltar amanhã, o que você vai fazer? Todo cristão deveria responder, nada. Porque nós temos que viver todo dia preparados para que Ele volte amanhã. Não sei se você entendeu. Quem tem que fazer alguma coisa é quem está longe de Deus, é quem não está bem com Deus. Agora eu e você em tese, Jesus vai voltar amanhã, eu tive uma revelação. Vamos supor, né? Não vai acontecer. Mas, sabe o que devia acontecer com você? Nada, aleluia, amém. Eu vou estar lá dirigindo, meu carro vai bater em algum lugar. Estou dando um exemplo, entendeu? Nada. Ou senão você tem que correr atrás de uma pessoa que está longe de Jesus. Aí você pode ter que fazer isso, amém? Está comigo aí ou não? Sabe, meu irmão, a coisa mais importante da sua vida, muitas vezes, não vai ser, você sabe disso, as coisas erradas que você fez, mas talvez as coisas certas que você deixou de fazer. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Deus usa a demora.
Deixa Deus usar isso, sabe? Pode parecer que algumas coisas na sua vida estão atrasadas, pode parecer que Deus não está nisso, pode parecer que Deus não está agindo, pode parecer em alguns momentos que a coisa está demorando, mas certamente você está crescendo na fé. Se você perseverar, você está crescendo na fé. Se você perseverar em crer, você está crendo mais amanhã do que hoje. Quanto mais amanhã passa e mais você persevera, mais você crê, mais a sua confiança aumenta, mais a sua fé aumenta. Então quando diz, oh Senhor, aumenta a minha fé, prepare o seu coração, porque você vai achar que a coisa está demorando. Aumenta a sua fé, significa que algumas coisas Deus vai deixar o processo acontecer naturalmente, no tempo dele, no Kairos. E o Kairos de Deus às vezes para nós é uma demora, mas não existe demora no relógio dos céus, amém? Então não se desespere, meu irmão. O mais importante da sua vida não é a sua duração, mas é a sua doação. O mais importante da sua vida não é quanto tempo você vai viver, mas quanto você vai se entregar. Porque eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com a caminhada de fé. Porque fé é sobre entrega. Eu entrego a minha vida sabendo que Deus vai fazer algo nesse processo. Eu entrego os meus recursos sabendo que Deus vai abençoar o reino do Senhor e a minha vida. Eu entrego o meu coração sabendo que através da entrega do meu coração, outros corações serão atraídos por Deus. Quando Deus entrega o seu único filho, na mesma moeda ele é recompensado. A entrega de Jesus trouxe para Deus uma multidão de filhos. Por isso que Jesus é o unigênito, mas ele também é o primogênito. Quantos estão entendendo? Porque é na mesma moeda. Sabe, ela chega, aquele profeta chega e ele entrega o que para Deus? Água. Ele está diante dos profetas de Baal. Havia uma seca de muitos anos, a água estava caríssimo, custava como se fosse ouro, mas ele entrega água. E a resposta de Deus foi uma chuva. Quantos estão entendendo? Aquele menino, ele entrega 5 pães nas mãos de Jesus, ele agradece a Deus, multiplica os pães, e ali todos se alimentaram fartamente de pães, e ainda sobraram 12 cestos. De pães, não de queijo, mas pães, amém? Então o mais importante da sua vida não é a duração, mas a sua doação. Não é sobre o que você vive, mas é sobre quanto você entrega. O mais importante, meu irmão, não é quanto você vive, mas como você vive. Como você vive. E eu trouxe essas frases porque eu lembrei da vida dos meus pais. Infelizmente não viveram tanto como eu gostaria, como você gostaria. Infelizmente eles tiveram a sua vida abreviada por Deus, no aspecto normal da média Brasil. Mas uma coisa eu posso te dizer: o que eles doaram, ficou. Quantos estão entendendo? Porque mais importante de quanto você dura é quanto você doa. O que você vive, o que vai ficar não são os dias da sua vida, mas aquilo que você entregou nos dias que viveu. Por isso, nós temos que olhar para o Senhor e deixar Deus usar as coisas no tempo dele. Meu irmão, eu quero concluir dizendo para você, Abacuque 2, versículo 2 e 3, eu gosto muito desse texto. Abacuque 2, versículo 2 e 3 diz assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, mas a visão aguarda um tempo designado. Você precisa falar isso, principalmente para os mais jovens. Filho, apóstolo Joel, filho, a visão aguarda o tempo. Tudo que eu fiz antes do tempo foi fora da visão. E eu me dei malzão. Eu já tive carro fora do tempo, eu já exortei pessoas fora do tempo, eu já fiz algumas coisas fora do tempo. Tudo que eu fiz fora do tempo, deu ruim.
Porque a Bíblia está dizendo, escreva a visão, ela não pode falhar, ela tem que estar estagnada no seu coração. Escreva os sonhos, escreva o alvo, escreva os seus objetivos, coloque na frente dos seus olhos. É importante isso, os coaches pegam isso e falam, é o mural dos sonhos, você pode chamar do que você quiser, mas Deus está dizendo, escreva, você tem que olhar para Ele todo dia, você tem que cravar isso no seu coração. É verdade, mas olha só, a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e ela não falhará, ainda que se atrase, ainda que se demore, ainda que aparentemente se demore, ainda que aparentemente se atrase, ela pode demorar, mas ele diz, espere-a. Em outras palavras, aguarde. Em outras palavras, persevere. Em outras palavras, você quer aumento da sua fé? Aprenda a perseverar nos sonhos que Deus te deu. Quer aumento da sua fé? Aprenda a perseverar que as pessoas que você está almejando que sejam salvos serão. Aprenda a esperar que Deus vai te dar outros dons. Aprenda a esperar os próximos passos do seu ministério. Aprenda a seguir os processos de Deus. Aprenda, porque processo é uma palavra que não pode faltar para o sucesso. Quantas vezes, meu irmão, Deus está, entre aspas, atrasando algo para nos dar algo muito melhor? Já aconteceu com você? Aconteceu tantas vezes comigo, parece que Deus está atrasando, parece que Deus... Aí depois o que Deus me deu era infinitamente melhor do que eu pedi e esperava. Amém ou não? Eu queria casar com 22 anos, graças a Deus não casei, casei com 25, porque Deus me deu algo muito melhor que eu esperava. Cadê ela? Poxa, era uma semente. Mas eu vou falar para ela. Quantas vezes, meu irmão, Deus atrasa algo para filtrar algumas pessoas que vão te atrapalhar no projeto, para movimentar pessoas e movimentar o projeto. Quantas vezes Deus atrasa algo, porque Deus está testando a sua perseverança, a sua paciência. Por quê, meu irmão? Porque no reino de Deus, preste atenção, esses aparentes atrasos e essa demora fazem parte do nosso pedido. Aumenta a nossa fé. Porque quando você chegar lá em cima, meu irmão, você precisa estar muito firme. Quanto mais alto você tiver, mais fortes são os ventos e menor o equilíbrio. Quanto mais alto Deus te colocar, mais sua fé tem que ser firme. Vamos ficar de pé? Os outros 2 pontos eu falo outro dia. Deixa eu concluir só com esse versículo aqui que eu quero mencionar. Isaías 64:4, eu gosto muito desse texto, diz assim: ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além do Senhor. Isaías 64:4, ele diz assim: nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, ninguém percebeu, ninguém consegue ter outro Deus além do Senhor. Mas olha o que ele diz: um Deus que trabalha para aqueles que nele, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Não é uma espera passiva, é uma espera processual. Amém? Tudo bem ou não? É uma espera processual. Vamos orar?